Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade de todos os santos. Esta solenidade, originalmente, ela é celebrada no dia 1º de novembro, é o seu dia. Só que, como é um dia santo de guarda, como é um dia de preceito, a igreja então transfere a festa que pode cair num dia de semana. Então, para que todos os fiéis possam guardar esse dia, ela transfere para o domingo mais próximo, para o próximo domingo mais próximo do dia 1º de novembro. Então, por exemplo, a festa, a solenidade do Natal é um dia de guarda, só que o Natal é feriado. Então, todos os cristãos podem guardar, podem santificar aquele dia. Santa Maria, Mãe de Deus, é um dia de preceito, né? Aquilo que nós celebramos como, chamando mais comumente de Ano Novo, a missa de Ano Novo. O nome dela é Santa Maria, Mãe de Deus, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. É uma festa de guarda, só que, como o primeiro dia do ano é feriado, todos nós podemos guardar este dia, que Corpus Christi é um dia de guarda, só que como a quinta-feira de Corpus Christi é feriado, todos nós podemos guardar aquele dia, mas não é o caso com 1º de novembro, não é feriado no nosso país. E como não é feriado no nosso país, a igreja transfere a solenidade do dia 1º para o domingo mais próximo após o dia 1º. E isso não é uma característica apenas com a festa de todos os santos. Por exemplo, Assunção de Nossa Senhora, a sua data é o dia 15 de agosto, é também um dia de guarda. Só que, como não é feriado no Brasil, a igreja transfere para o domingo posterior ao dia 15 de agosto, caso o dia 15 não caia em um domingo. Solenidade de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. A igreja também transfere para o domingo mais próximo do dia 29 de junho, para que todos possamos guardar aquele dia que é de preceito, que tem o valor, o mesmo valor que um domingo. Agora tem uma particularidade: o dia 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição, é dia de preceito. Infelizmente aqui em Várzea Grande não é feriado, em Cuiabá é. Então, lembrando que este ano, se eu não estou enganado, cairá numa quinta-feira,
O dia 8 de dezembro é dia de preceito, é dia santo de guarda, e todos nós precisamos participar da missa. Aí precisamos nos virar nos 30 para participar. Aqui sempre temos a missa às 6 da manhã, então tem como dar um jeito e participar, mas quando não é feriado fica meio difícil. Pois bem, então apenas essa particularidade. Por que é que a festa do dia 1º de novembro estamos celebrando hoje em um domingo, dia 6 de novembro? Pois bem, uma outra particularidade é esta, isto é, a igreja, meus santos, no dia 1º de novembro, a igreja militante, é assim que se chama a igreja dos que estão aqui na terra. A igreja militante celebra a igreja triunfante, isto é, aqueles que já estão na glória. No dia 2 de novembro, a igreja militante celebra a igreja padecente, isto é, aqueles que estão no purgatório. E é também por causa disso, meus santos, que nós católicos não celebramos o Halloween, porque o mundo celebra os condenados, os demônios. Por isso que eles se vestem daquela maneira, mesmo que tenha um significado cultural mais ou menos ingênuo, mas há um significado também espiritual, algo com o qual nós cristãos não compartilhamos. Então, enquanto o mundo celebra os condenados, nós nos recordamos dos que sofrem no purgatório e dos que gozam a Deus na glória do céu, na igreja triunfante. Pois bem, mas imagine se alguém chegasse para você hoje, você saindo da igreja, celebrou o dia de todos os santos, e alguém que não sei por que ficou sabendo, alguém que não é cristão, que não é católico, ficou sabendo que hoje é o dia de todos os santos. E a pessoa chega para você e pergunta: hoje é dia de todos os santos, é? Aí você, que participou da missa, né? Você diz: sim, hoje é dia de todos os santos. Aí a pessoa pergunta: mas que santos vocês estão celebrando? Porque imagine, é um não católico muito informado, muito bem informado para o meu gosto, né? Ele diz assim: imagine, no dia 23 de setembro, vocês não celebram Padre Pio? Aí você diz: dia 23 é dia de Padre Pio. E no dia 4 de agosto, vocês celebram São João Maria Vianney? Você diz: é verdade, nós celebramos São João Maria Vianney. E no dia 1º de outubro, para quem não é católico, está sabendo muito bem das datas, né? E no dia 1º de outubro, vocês celebram Santa Teresinha do Menino Jesus? Você diz: sim, dia 1º de outubro é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. E no dia 15 de outubro é de Santa Teresa d'Ávila? Você diz: sim, é o dia de Santa Teresa d'Ávila. E que santos então vocês estão celebrando, se vocês têm um dia para todos os santos? Aí você vai dizer: neste dia nós não estamos celebrando todos os santos canonizados, reconhecidos pela igreja e elevados aos altares, dados a nós como exemplo, mas estamos celebrando principalmente aqueles santos não canonizados, aqueles santos que nós não conhecemos, aqueles santos que viveram na sua vida escondida o heroísmo do Evangelho. Isto é, viveu o Evangelho até o heroísmo. Pessoas que foram fiéis a Deus, pessoas que levaram a palavra de Deus a sério, isto é, que não brincaram de conhecer a palavra de Deus, mas que viveram a palavra de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, de modo que, embora as pessoas, todos os santos a quem estamos hoje celebrando, não sejam canonizados, eles são santos. Porque, meus irmãos, recordemos-nos, a canonização, o rito de canonização não santifica ninguém. O rito de canonização é apenas um rito em que a igreja reconhece a santidade daquela pessoa e a coloca nos altares para que seja imitada. Mas não que a igreja
torne santa aquela pessoa com a canonização. Então, imagine, quando São João Maria Vianney, depois de muito tempo que tinha morrido, quando ele foi canonizado, não é que a partir da sua canonização que ele se tornou santo, ele já era santo. Na canonização a igreja reconhece aquela santidade. Então, nós temos, graças a Deus, graças à graça generosa de Deus, nós temos muitos santos, crianças, jovens, adultos, idosos, que viveram verdadeiramente a sua fé, que não foram medíocres no seu testemunho de Jesus Cristo, e são estes santos, desconhecidos a nós, mas conhecidos a Deus, que nós celebramos, festejamos e pedimos a intercessão, para que eles nos ajudem. Estas são as verdadeiras almas benditas. Essas são as verdadeiras almas que amaram a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então hoje, meus irmãos, nós temos esta alegria de celebrar esta imensa multidão. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, nós ouvimos aqui Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. Vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E diz aqui que eram 144 mil marcados, isto é, o fato aqui desses marcados, esses 144 mil, a Sagrada Escritura, que muitas vezes usa a simbologia dos números, né? 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000, as 12 tribos de Israel, significando o povo antigo, os santos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos, significando a igreja, multiplicados por 1000, isto é, multiplicados na graça de Deus. Então são 144 mil marcados com o sinal de Cristo, e aqueles ninguém pode tocar. Diz aqui, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa, quer dizer, além dos 144 mil marcados, havia uma multidão imensa de gente de todas as tribos, nações, povos e línguas, que ninguém podia contar. Uma multidão incontável, inumerável. Todos proclamavam, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, a marca e a veste branca, também sinais do batismo. A gente vê no rito do batismo que a criança ela é traçada em sua fronte, ela é acolhida entre os filhos da comunidade, dos filhos de Deus. E depois, depois de batizada, existe a possibilidade de a criança, às vezes, ela vem com uma roupinha comum, e depois de batizada, ela é revestida com um vestido branco, para significar que ela foi revestida de Cristo. Hoje em dia, por causa da praticidade, quando às vezes nós temos muitos batizados, a criancinha já vem vestida com a sua própria veste batismal. Mas no rito, digamos, como ele era feito mais antigamente, a criancinha vinha até às vezes quase que despida, às vezes com a fraldinha apenas, e depois de batizada, aí sim que ela recebia a veste branca, a veste batismal.
Então esta grande multidão trajava uma veste branca e a palma na mão. Todos estavam de pé, todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono os anciãos. E lá abaixo, no versículo 14, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, nós ouvimos assim, que um ancião pergunta: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, quando a igreja pega este texto e coloca aqui, no dia de todos os santos, o que é que a igreja quer nos ensinar? Que todos os santos, todos, sejam os que estão nos altares, colocados para a nossa veneração, imitação, sejam os santos escondidos, todos eles passaram pela grande tribulação. Isto é, meus santos, não há como ser santo e não passar pelas dificuldades da vida para ser fiel a Cristo. Não há como ser santo de uma maneira light, de uma maneira indolor. Mas como assim, padre? Sim, meu santinho, Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz aqui é sinal de dor, é sinal de sofrimento. Tome a sua cruz e me siga. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, quando nós celebramos então a festa de todos os santos, nós implicitamente, eu espero que todos vocês, cada um aqui no silêncio do seu coração, esteja pedindo aos santos desconhecidos a nós, mas conhecidos a Deus: peçam por mim, para que eu tenha o ânimo dos santos, para que eu tenha a disposição dos santos, para que eu queira pagar o preço da santidade. E não diga a você, pelo amor de Deus: ah, padre, eu quero só ser salvo, não quero ser santo não. Quem isso diz, compromete a própria salvação. Lembra que a palavra de Deus diz que muitos tentarão passar pela porta estreita e não conseguirão. Uma pessoa que diz: ah, eu quero só me salvar, não preciso ser santo, ela tem uma postura tão medíocre, de que ela pode provavelmente nem sequer alcançar a salvação. Então quer dizer, você precisa se empenhar para ser santo, porque pode ser que você não alcance a santidade, mas seja pelo menos salvo. Então empenhar-se e pedir a esses que se empenharam, pedir a esses que viram a alegria da glória de Deus, a beleza da santidade, pedir que eles intercedam por nós, para que nós vejamos também. E aí, como viver a santidade? No cotidiano da nossa vida. Não fique esperando você uma grande ocasião para você testemunhar o nome de Cristo e você morrer por nosso Senhor, derramando o seu sangue. Seja fiel no seu estado de vida. Você é casado? Pois bem, procure ser um marido fiel, procure ser um bom pai por amor a Deus, e procure ser um marido excelente por amor a Deus. Então, dedicando-se à sua esposa, trabalhando de uma maneira exemplar, sendo um bom funcionário no seu trabalho, por amor a Deus, levando a sério a sua vida de oração, uma vida cotidiana de oração, procurando receber bem os sacramentos, levando a sério a vida da igreja. O ano litúrgico é um caminho de santidade. Então imagine, nós estamos
Agora, nesse período em que a igreja está oferecendo indulgência, que nós cristãos católicos podemos alcançar e oferecer pelas almas do purgatório. Ora, que nós então nos empenhemos na caridade. Quantas indulgências, imagine, nós já podemos alcançar indulgências desde o dia 1º. Então, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Então, 6 indulgências já puderam ser alcançadas. Quantas você já alcançou? Imagine, se você disser, padre, nenhuma, não estava nem sabendo, não tenho culpa, né? Tem, que existem coisas que nós temos obrigação de saber. Isso é uma ignorância culposa. Você não pode dizer que estava dirigindo e você passou no sinal vermelho. Eu não sabia que era para parar no sinal vermelho. Você tem a obrigação de saber. Você tem carro, então você tem a obrigação de conhecer as leis de trânsito. Você é católico, você é, desculpe-me a palavra, não vou dizer essa palavra não, que é muito forte. Eu vou dizer no dialeto nordestinês. Você é abigobal? Abigobal é abestalhado? Você não é abigobal. Então você tem obrigação de saber. Você é católico, você tem obrigação de saber os mandamentos católicos, os princípios católicos. E como é então que você, depois de 6 dias em que você pode fazer o bem, em que você pode fazer caridade, você não fez caridade? Você simplesmente ficou comodamente, preguiçosamente. Eu não estou no purgatório, né? Elas que se danem. Não, padre, eu não disse isso. Disse. Você não pronunciou essas palavras, mas a sua atitude foi essa: estou nem aí com elas. Isto é, como é que então que você quer se salvar? Como é então que você quer ter um coração semelhante ao de Cristo? Porque eu acho, corrijam-me se eu estiver errado, eu acho que salvação significa cristificação. Eu acho que santificação significa ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu acho, corrija-me se eu estiver errado, que santificação significa que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao nosso irmão, ao nosso divino Redentor. É para isso que nós recebemos os sacramentos. É para isso que nós somos batizados, porque nós nos tornamos filhos no Filho. É para isso que nós recebemos a Eucaristia, para que nós sejamos cristificados, para que nós façamos comunhão com Ele, para que o coração dele seja o nosso, de modo que nós possamos dizer como São Paulo: já não sou eu, mas que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É para isso que nós nos confessamos, para recobrar a imagem maculada, perdida, manchada pelo pecado, e a nossa amizade destruída pelo pecado. Então, quer dizer, toda a nossa vida cristã tem como finalidade uma cristificação, uma maior semelhança a Cristo. Ora, você então tem oportunidade de viver a caridade com as almas do purgatório. Os cristãos católicos estão vivendo isso. E você, o que está fazendo? Padre, dá trabalho, né? Ir ao cemitério, dá trabalho vir à missa e comungar, dá trabalho rezar pelas intenções do Santo Padre. Meu santo, não há como alcançar a santificação sem passar pela grande tribulação. É verdade que aqui, quando São João, no livro do Apocalipse, ele falava da grande tribulação, ele se referia àquela perseguição cruenta, sangrenta, pela qual os cristãos naquela época estavam passando. Mas nós que ainda não estamos passando por uma perseguição sangrenta, nós temos a nossa alma perseguida pelo diabo, que quer nos levar para o inferno. E é claro, uns ele vai conduzindo pelos pecados que ele comete, outros pela preguiça, pela assídia, pela moleza.
pela falta de entusiasmo em viver a caridade. Então, meus santos, vamos lá, vamos nos esforçar para viver a caridade, para viver a santidade no nosso estado de vida. Você é solteiro, então você está namorando, você vai procurar levar a sua namorada para o céu, tendo um namoro adequado a Deus, tendo um namoro em que Cristo tem espaço, e você vai se santificando no seu estado de vida. Você estuda, você então procura lutar contra a preguiça. Quando vem a preguiça, para você não estudar, você oferece a Cristo aquele esforço. Não, eu te ofereço, Senhor, para a tua glória, eu vou estudar, porque não é digno de um discípulo de Cristo se entregar à preguiça, não aproveitar a oportunidade que lhe é dada do estudo. Você é seminarista, você é religioso, você é padre, cada um no seu estado de vida. Você é viúva, então vou viver a minha viuvez na santidade, agradando a Deus em tudo aquilo que me for possível. E esse é o nosso caminho de santificação. As humilhações me acontecem, vou vivê-las a partir do Espírito de Cristo. Estou sendo caluniado, estou sendo perseguido, vou viver esta situação como um cristão, e não me revoltar contra esta situação com as armas do mundo. Mas posso até lutar contra a injustiça, mas lutar como um cristão, não da mesma maneira que os pagãos vivenciam os seus sofrimentos, me revoltando, caindo na cachaça, blasfemando contra Deus, brigando com a esposa, brigando com o marido, dando patada em todo mundo. Como assim, meu santinho? Você precisa aprender a sofrer como um cristão. Se você sofre como um cristão, até o próprio sofrimento edifica você. Perdeu o seu emprego? Pois bem, você vai se esforçar para conseguir um outro emprego, mas enquanto aquela dificuldade do desemprego estiver presente, viver na confiança em Deus, na paciência diante do sofrimento, e não na revolta, né, dizendo impropérios a nosso Senhor. Parece que Deus não cuida de mim, parece que Deus não ouve as minhas preces. É este o espírito também do evangelho de hoje, que diz aqui: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isto é, são situações cotidianas. Quem é, meus santos, principalmente na situação atual do nosso país, que não tem fome e sede de justiça? Quem é que não vive, só se você não tiver os olhos abertos para a realidade em que estamos vivendo, de tanta censura, de tanta perseguição injusta? E como é que nós iremos nos portar diante disso? Da maneira que os maus e os pecadores? Ou iremos viver isso como cristãos? Ou iremos viver isso com o espírito que iremos lutar pela justiça, sim, mas de uma maneira que agrade a Deus? E aí sim seremos bem-aventurados. Se você, quando é caluniado, se você, quando é perseguida, se você também calunia, se você também mente, se você também deseja o mal àquelas pessoas, você não sofre como cristão. Mas se você, naquela situação de sofrimento, você vive como Cristo, com o coração de Cristo, aquilo santifica. Se o seu marido trai você, aí você diz: eu vou trair também o meu marido, eu desejo que ele morra, que ele seja atropelado. Você está sofrendo aquela situação com o espírito do diabo. Mas se o seu marido que trai você, ou vice-versa, sua esposa que trai você, e você vai lutar pela salvação do seu marido, da sua esposa, e não retribuindo com as mesmas armas, pagando olho por olho, dente por dente. Então são essas as circunstâncias concretas da nossa vida, porque Jesus, meus santos, ele não veio ao mundo fazer com que o sofrimento desaparecesse do mundo. Jesus veio ao mundo
assumir o sofrimento do mundo, remir o sofrimento e transformar o sofrimento em caminho de salvação. Os cristãos sofremos, os pagãos sofrem. Sofremos não sou pagão. Os cristãos sofremos, os pagãos sofrem, mas nós precisamos aprender a sofrer como cristãos. Nós precisamos aprender a viver como cristãos. E aí sim, se sabemos viver como cristãos, se sabemos sofrer como cristãos, se sabemos nos alegrar como cristãos, isso é caminho de santificação para todos nós. Então vamos lá, corações ao alto, pedir a intercessão desses tantos santos desconhecidos a nós, que eles nos ajudem a viver a fidelidade a Deus no estado de vida em que cada um se encontra. Pense agora na sua vida. Quais são as situações concretas na sua vida e que o estão afastando de Deus? Vamos lá, é para cada um pensar mesmo. Eu quero que você pense como tem sido a sua postura em casa, com seu marido, com a sua esposa, os programas que você tem assistido em família ou privadamente. O que é que passa no seu computador e no seu celular? O que é que você tem assistido? Como tem sido a sua vida íntima e sexual? Como é a sua postura no trabalho? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando você está sozinho, quem é você? Ali quando só Deus vê você e você faz questão de Deus se esquecer. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando está bebendo? Quem é você quando está usando o seu dinheiro? Quem é você no relacionamento com os seus subordinados? Como tem sido a sua vida de oração? Você tem, de verdade, levado a sério a Deus na sua vida de oração? Comece aqui a se analisar, para que você, vendo as suas limitações, para que você, vendo quais são as suas doenças, você peça a luz de Deus, você peça a intercessão dos santos para mudar de vida. Senão, de nada adianta você ter vindo à igreja. O que é que você veio fazer aqui, se você não quer mudar de vida? O que é que você veio fazer aqui, se você não quer ser santo? Vá-se embora, vá aproveitar seu tempo de uma maneira melhor. Vai para o inferno mesmo? Se você vem para a igreja e não quer mudar de vida, e não quer viver segundo a vontade de Cristo, mas você diz: padre, mas eu quero, padre, mas eu sou fraco. Peça a Deus a força. Então, se você quer, mesmo que você seja um tranqueira, você está no lugar certo. Peça a ajuda da graça, peça a intercessão dos santos. Vocês acham que os santos sempre foram fortes? Nós temos tantos santos na história da igreja que pecaram, e pecaram muito. Pense no Santo Agostinho, pecou e pecou muito. Pense no São Francisco, que era um boêmio. Pense no Santo Inácio de Loyola, que vivia procurando as glórias do mundo. E aqui, é claro, eu estou dizendo dos santos conhecidos, porque dos santos desconhecidos nós não sabemos nada, mas sabemos que tiveram que lutar contra os seus desregramentos, contra os seus desvios, tiveram que sobrepujar as suas fraquezas para serem fiéis a Deus. Então peça hoje, mesmo você que não vai comungar, depois, num dado momento, se ajoelhe com humildade e peça a intercessão desses homens, mulheres e crianças que foram fiéis a Deus. E você que vai comungar, receba Jesus, diga: Jesus, acende no meu coração o desejo de santidade. Eu quero, Senhor, querer ser santo, porque eu ainda não quero suficientemente. Eu quero, Senhor, levar a sério a Tua palavra, mas
peça isso. E se você diz, mas padre, eu não vou pedir porque eu não quero, então peça a Deus a graça de querer. Senhor, eu preciso querer ser santo, porque eu estou fazendo de conta que sou católico, quando na verdade eu sou um pagão batizado, isto é, eu sou uma farsa de católica, eu sou uma farsa de católico, eu sou um hipócrita, eu pareço católico, eu pareço católica, mas eu de verdade, Senhor, eu estou caminhando para a perdição, como muitos neste mundo estão. Termino a homilia de hoje com uma prece de Santa Teresa d'Ávila. Ela, neste dia, referindo-se aos santos, ela fez esta prece, que é tão bonita, que é tão adequada a nós. Ela se refere aqui às almas benditas, às almas santas, aos santos que hoje estamos celebrando. Ó almas, que já sem temor gozais de vossas eternas delícias e estais embebidas nos louvores de meu Deus. Venturosa, feliz foi a vossa sorte. Que grande razão tendes de vos ocupardes sempre em louvá-lo. E que inveja de vós tem a minha alma, né? Uma inveja no sentido assim, que vontade de a minha alma estar também como vós estáis. Estais já livres da dor que causam as ofensas tão grandes que neste mundo desventurados tempos se fazem a meu Deus. Ajudai a nossa miséria e servi-nos de intercessores ante a divina misericórdia, isto é, intercedei por mim. Vamos lá, meus santos, é a comunhão dos santos. Nós podemos pedir a intercessão desses santos para que eles peçam por nós, para que nos dê a pré-libar, a pré-gustar, a pré-experimentar, de algum modo, este gozo que vós já experimentais, que nós experimentemos aqui na terra um pouco da alegria do céu. Que o problema é que, como nós somos carentes de fé, nós não vemos alegria em ser santo. Como a nossa fé é pequena, nós não vemos alegria em ir para o céu. Nós vemos alegria em ganhar dinheiro, nós vemos alegria em um bom prato de comida, nós vemos alegria nos prazeres mundanos, mas nós não vemos alegria na glória do céu, na santidade. Então, almas benditas, intercedei por mim, para que eu experimente aqui na terra o que vós já experimentais no céu. Dai-nos, Deus meu, a entender o galardão dos que pelejam varonilmente. Isto é, dá-nos entender a alegria, a glória reservada àqueles que pelejam varonilmente pela sua salvação. Isto é, que nós compreendamos que verdadeiramente felizes são aqueles que se empenham para o céu. Que nós compreendamos espiritualmente a alegria de quem está se esforçando para alcançar a sua salvação. Alcançai-nos, ó almas amantes, a compreensão do gozo que vos dá o entenderdes a eternidade de vossos deleites. Isto é, a felicidade do céu é eterna e perfeita, e nós precisamos de alguma maneira pré-gustar, entender isso, porque a felicidade deste mundo, meus santos, elas são passageiras. A felicidade de um prazer é passageiro. Todo prazer neste mundo é passageiro. O prazer da juventude é passageiro. Se você não morrer jovem, vai ter que experimentar as dores da velhice. O prazer dos pratos saborosos, depois que você envelhece até a sua capacidade de saborear. As suas papilas gustativas perdem a capacidade de saborear. Aquele prato que outrora era tão gostoso, hoje em dia, nem tanto assim. A felicidade, o prazer da companhia, cai na monotonia. Tudo neste mundo ou é muito ou é pouco,
mas nada é perfeito e eternamente duradouro. Você come um doce, depois do terceiro pedaço, já enjoou, né? Já enjoou, por mais gostoso que aquele doce seja. Então tudo nesse mundo é passageiro, mas a felicidade do céu é eterna, é perfeita, é duradoura. Então que os santos intercedam por nós, para que nós, crendo nisso, nos empenhemos no que verdadeiramente importa, e não nos percamos com as ilusões que o mundo oferece. Continua Santa Teresa: que felicidade tão deliciosa a vossa, pela certeza de que nunca terá fim. Imagine, uma felicidade que não tem fim. Ó almas bem-aventuradas, que tão sabiamente soubestes aproveitar os dons de Deus, e com este valioso preço comprar a herança deleitosa e duradoura. Dizei-nos como fizestes para granjear esta felicidade sem fim. Que elas nos ensinem, para que da mesma maneira como elas alcançaram a felicidade sem fim, nós alcancemos também. Meus santos, nós estamos celebrando todos os santos que estão na glória de Deus, que alcançaram a meta nas suas vidas. A nossa felicidade só será perfeita se nós formos para o céu também. Então peçamos. A oração continua, ela é um pouco mais comprida, mas leio apenas esses trechos para que despertem no nosso coração esse desejo de nós um dia estarmos na mesma felicidade perfeita, eterna, que os santos de Deus se encontram. Peçamos. Vou terminar a homilia e deixar um minutinho para que cada um possa baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e suplicar a Deus, por intercessão de todos os santos, a graça de celebrarmos de verdade esta solenidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.